Pessoal, então a nossa segunda aula de hoje é matemática. Primeiramente, antes de fazermos aqui o nosso conteúdo de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da aula anterior, que são essas duas atividades aqui, né? Essa das figuras geométricas e essa outra aqui. Então, vocês vão anotar no caderno a data de hoje, terça-feira, 21 de julho de 2020, aula na modalidade online, correção das atividades da aula anterior e atividades com o Tangram, que é o que nós vamos fazer hoje, certo? Então, primeiramente, vamos corrigir aqui a atividade de ontem. Então, a questão 1, vocês iam pintar as figuras e completar. Então, primeiro nós temos um quadrado. Quantos lados que tem o quadrado? 4. Como que chama? Quadrado. Segundo, nós temos 4 lados de um retângulo. Como que eu sei a diferença, gente, de um quadrado para um retângulo? O quadrado, ele tem os 4 lados iguais, certo? Então, se você pegar a régua e fazer uma pequena medição, você vai ver que este lado é do mesmo tamanho deste, do mesmo tamanho deste, do mesmo tamanho deste, tá? Essa que é a diferença do quadrado para o retângulo. E o retângulo, geralmente, os lados, aqui no caso, os lados opostos são diferentes, né? E os lados que não são opostos são iguais. Então, por exemplo, esses dois lados são iguais, esses dois lados são iguais. O triângulo, eu sei que ele tem 3 lados, tá? 3 lados, triângulo. O losango, ele tem 4 lados e ele tem esse formato que vocês estão vendo. Na questão 2, vocês iam reproduzir aqui. Eu não fiz o meu aqui, né? Mas eu vi as fotos aí de quem fez. Quem não me mandou foto ainda, mandem, por favor, tá? Que eu quero ver essas fotos. E aqui era muito fácil, né? Como eu expliquei na aula, você ia pegar onde está o ponto, né? E descer aqui formando o triângulo. Aqui a mesma coisa, o círculo, né? A gente ia passar aqui e formar um círculo. Aqui do outro lado a mesma coisa e ligar os dois. E aqui a gente tem um triângulo, né? Com um círculo dentro. E ia fazer esse movimento, certo? Próximo agora. Escreva o nome das formas geométricas que cada figura lembra e depois desenhe as figuras. Então, a bola lembra o círculo. A porta lembra o retângulo, porque olha, os 4 lados dela não são iguais. A televisão lembra o quadrado. Opa, a televisão lembra o quadrado, porque os 4 lados são iguais, né? E o funil? Gente, o funil nós vamos pensar no formato do funil como se ele fosse reto aqui, certo? Que formato que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3 lados. Olha o movimento da minha setinha, tá vendo? Ó, 3 lados. Então, é um triângulo, tá? Então, a bola, o círculo, a porta, o retângulo, o funil, o triângulo, a televisão, o quadrado. Complete. Um triângulo tem 3 lados. Um quadrado tem 4 lados. Um retângulo tem 4 lados. Um losango tem 4 lados. O círculo é o único que não tem lados, pois é uma circunferência de formato arredondado, né? Pinte o desenho seguindo a ordem. Os triângulos de vermelho, os círculos de amarelo, os quadrados de azul e os retângulos de laranja. Então, vamos começando com os triângulos. Eu tenho aqui, ó, triângulos na minha pipa, né? Tenho 2 aqui, mais esse monte aqui. Os triângulos em volta do sol. Tenho 2 triângulos aqui na janelinha do carro. E tenho esse triângulo aqui do telhado, certo? Então, eu tenho 20 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, certo? Os retângulos. Eu tenho retângulo. Isso aqui que é um retângulo, né? Porque não tem os 4 lados iguais. A porta, que é um retângulo. Aqui a parte do carro, que é um retângulo. As janelas do apartamento são todas retângulo. E o formato aqui do apartamento em si, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 3 retângulos, né? Quadrado eu só tenho 3 quadrados, né? Um aqui da porta, né? Aliás, o da casa
e o da janela. Qual que é o... e os círculos, aliás, né, gente? Eu tenho o círculo, é o Sol, e eu tenho as rodas aqui do carro, que também são círculos. Qual que é o total das figuras geométricas? Eu vou somar aqui, né? Como vocês estão vendo, peguei lá o total 20 mais 13, 33 mais 3 mais 2, 38. Certinho? 38 figuras geométricas eu tenho aqui nessa imagem. Agora, pessoal, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Tangram. Vocês já ouviram falar do Tangram? O Tangram, ele é um jogo. Nós vamos ver a origem desse jogo, onde surgiu, tá? Tudo certinho. As peças do Tangram são essas peças que eu estou mostrando aqui para vocês. São triângulos, né? Ó, tem um triângulo, tem outro triângulo, tem outro triângulo. Aqui tem outro triângulo, né? Tem outro triângulo, um quadrado, né? Como vocês estão vendo. E tem mais uma peça que é chamada de paralelogramo. Então vamos ver aqui. O Tangram é um jogo muito utilizado para conhecer as formas geométricas, trabalhar a lógica e a criatividade, retas, segmentos de retas, pontos e vértices. Um pouco de história. Quando surgiu, de onde veio, quem inventou, são dúvidas que nunca foram esclarecidas sobre esse jogo. Existem inúmeras lendas sobre esse jogo, né? Sobre a história do Tangram. Dentre elas, a mais comentada é que um monge chinês deu uma tarefa a seu discípulo, pediu que ele fosse percorrer o mundo em busca de ver e relatar todas as belezas do mundo. Assim deu para ele um quadrado de porcelana e vários outros objetos para que pudesse registrar o que encontrasse. Muito descuidado, deixou a porcelana cair. Essa se dividiu em 7 pedaços em forma de quadrado, paralelogramo e triângulo. Com essas peças, ele notou que poderia construir todas as maravilhas do mundo. Então, o Tangram é formado por essas 7 peças, né? Que eu acabei de mostrar lá no início para vocês da aula, né? Então, temos 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Certo? O paralelogramo é essa peça aqui, tá? Porque aqui temos um triângulo, aqui temos triângulo, 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 e aqui é o quadrado e aqui é o paralelogramo, tá? Então agora vamos assistir esse videozinho aqui que está falando um pouquinho da história do Tangram. Há muito tempo atrás, na antiga China, um monge chamado Yan atribuiu ao seu amigo Shan uma grande missão. Ele teria que viajar pelo mundo e desenhar tudo o que via com muita atenção. Na placa de argila, começou a ilustrar e, de tão encantado, se distraiu, tropeçou e caiu, deixando o quadrado se partir em 7 pedaços. Shang então ficou desesperado, mas logo percebeu que os 7 pedaços eram mágicos e pelo caminho formou. E com as 7 peças desenhou homem e cavalo cavalgando, gato imponente, coelho valente, galinha do mato, ponte diferente, casa encantadora, barco navegando, entre outras coisas. Ao retornar, ele contou ao mestre Yan o que se passou, e ambos concluíram que a missão foi cumprida, pois com as 7 peças partidas, as formas criaram vida. Muito bem, turminha. Deu para entender aí um pouquinho o que é o Tangram, de onde que ele surgiu? Então, como vocês viram no vídeo,
Com as peças do Tangram, nós podemos montar muita coisa, muitas imagens, muitas figuras, né? E nós temos uma atividade hoje que vocês vão fazer, né? Da aula de hoje, terça-feira, que é para montar um patinho com o Tangram. Então, eu selecionei um outro videozinho aqui para vocês que mostra como montar um patinho com o Tangram. Então, prestem atenção aí. Gente, então deu para entender? Aí é uma opção de como montar esse patinho, né? Agora a hora de fazer a nossa atividade de hoje. Então vocês vão pegar lá para mim, no envelope, a atividade que está com a data terça-feira, 21 de julho de 2020, aula na modalidade online, terceiro ano, matemática. Aí lá está escrito o seguinte: com o Tangram você pode montar figuras. Que tal montarmos um patinho com as peças do Tangram? Então vocês receberam essas peças aqui aí em casa, né? Tá numa folhinha amarela bem pequenininha. Então vocês vão recortar as peças, ó, tá vendo? Em toda a linha. Aí vocês vão ter as 7 peças do Tangram. E vocês vão montar um patinho, certo? Depois que montou, você vai colocar quantas figuras foram utilizadas para montar o patinho, quais são os nomes, quantos triângulos, quantos quadrados, tá? Eu coloquei um exemplo aqui de um patinho para vocês se espelharem. Então tem a opção de montar aquele que o menininho mostra no vídeo, tá? E tem a opção de vocês montarem esse aqui que é um pouquinho diferente, né? Aquele lá que mostra no vídeo, ele está correndo. Esse aqui está nadando. Vocês podem até montar no caderno, fazer um desenho bem bonitinho, tá bom? Montem aí, respondam a atividade, assistam o vídeo quantas vezes for necessário para vocês entenderem bastante, tá? Sobre esse assunto, sobre o Tangram. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem, certo? Que eu estou aqui, a gente vai resolvendo. Façam com carinho, com atenção e com bastante capricho, tá bom, pessoal? E a gente encerra a nossa aula de terça-feira com a aula de matemática. Tem a aula dos professores específicos, né? Então, qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço, turminha!